Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Estamos nessa segunda-feira, dia 23 de junho, louvando a Deus pela tua vida, louvando a Deus por esse momento que estaremos aqui partilhando a palavra de Deus. E acima de tudo, porque nesta segunda-feira é um dia especial para você, para mim, para todos nós, porque hoje é o presente que Deus nos deu de vivermos bem o dia de hoje, de louvarmos a Deus por tudo que temos recebido, agradecer ao Senhor pelo dia que amanheceu, pelo dia que estamos vivendo. Louve a Deus nessa segunda-feira, dia 23 de junho, louve a Deus e agradeça ao Senhor, porque Deus tem muito a realizar na tua vida e fazer muitas curas nesse dia de hoje. Aliás, esse é o tema que iremos focar e iremos partilhar um pouquinho na palavra de Deus. Então, convido você agora a estarmos conosco na segunda-feira. Quero lembrar você já, como sempre faço, logo pela manhã, no primeiro horário. Lembrando que hoje teremos um grupo de oração na nossa casa missionária do Fonseca, que fica na Alameda São Boaventura, 1068. Também teremos um grupo de oração em São Gonçalo, na capela Nossa Senhora da Conceição. Então, tudo que hora? 8 horas teremos Jesus Eucarístico, teremos as pregações, teremos também a oração diante de Jesus Eucarístico, ou seja, uma festa para o nosso Deus, uma festa para o céu e, claro, uma festa aqui na terra. E na Divina Luz, levando essa alegria do Senhor que é a nossa força. Então, já anota aí, no primeiro horário, anota na tua agenda o grupo de oração da Divina Luz, lá no Fonseca hoje. Que horas? 8 horas da noite, 20 horas. E também em São Gonçalo, na capela Nossa Senhora da Conceição. Anotou aí? Tá bom? Então vamos invocar a Santíssima Trindade, vamos pedir à Virgem Maria, São José, que intercedam por nós, a São Miguel Arcanjo, que esteja à frente nesse combate. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa mãe, pedimos a sua intercessão com São José, clamamos a presença dos anjos para nos proteger, para nos guardar, para combater por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje nós temos aqui um tempo, aliás, já vou falando para você, já vai pegando a tua palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de São João, capítulo 21. São João, capítulo 21, a partir do versículo 15, tá ok? Pega aí, por favor, João, capítulo 21, versículo 15. E o tema hoje é o sentimento, a cura do sentimento de culpa. Cura do sentimento de culpa. Interessante isso, né? Como que Deus pode e vai agindo, como é que Ele pode ir mudando aquilo que é um sentimento de culpa que carregamos. Como que Deus pode fazer isso? Ele faz porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o nosso Deus. E somente Ele pode transformar esse sentimento de culpa numa vivência do amor que Ele tem por nós. Porque muitas das vezes as pessoas não se perdoam. É interessante como que muitos não se perdoam, embora vá até um sacerdote, se confesse, ou mesmo um fato que aconteceu que veio a gerar uma tristeza profunda
essa pessoa, mesmo em oração, mesmo já tendo conversado com o Senhor, ela continua tendo sentimento de culpa, ela continua vivenciando uma tristeza profunda, ela continua sendo uma pessoa que não se perdoa por nada nesse mundo, fica sempre achando que martelando aí, olha, eu vou falar para você, isso tem um nome. O nome dessa situação é, eu diria, tentação diabólica. Porque nós vamos ler uma passagem hoje que Jesus ele vai curar o coração de Pedro. Ele cura o coração de Pedro, exatamente para que Pedro pudesse continuar. Porque senão Pedro não ia ter coragem de levar avante aquilo que é o projeto de Deus para a vida dele. Pedro não iria conseguir superar esse momento adverso que ele viveu, esse momento difícil que ele viveu, devido às suas lembranças. E muitas das circunstâncias passadas, muitos dos problemas passados, impedem as pessoas de viverem um presente. Isso vai marcando e a culpa vai crescendo a cada momento, e nesse crescimento brutal leva as pessoas a uma depressão, a um problema de saúde física, e sem contar a parte espiritual, que fica debilitada a ponto das pessoas perderem completamente o ânimo e a vontade de reagir às situações que estão vivendo. Então vamos pegar a palavra de Deus. Pega comigo aqui, João, capítulo 21, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou de novo, uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando eras jovem, cingias-te a ti mesmo e ias para onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isso para indicar que tipo de morte Pedro havia de glorificar Deus. Quando acabou de falar, disse-lhe: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, essa tradução aqui é da CNBB. Eu queria colocar para você aqui um ponto importante na vida de Pedro, né? Pedro, ele, sem dúvida nenhuma, ele era uma pessoa muito boa, bom de coração, mas ao mesmo tempo ele era impulsivo, né? E por ele ser uma pessoa impulsiva, ele falava muitas coisas que naquele momento era melhor ele guardar, segurar um pouquinho, não falar. Mas ele falava, e Jesus sempre ia mostrando para ele como é que ele tinha que fazer. Pedro sempre questionou, sempre falava, mas ele jamais abandonou Jesus. Mesmo naquele momento onde ele viveu um momento difícil para ele, porque ele falou para Jesus assim: todos podem te abandonar, mas jamais irei te largar. Todos podem fugir, mas eu estarei contigo. Em outras palavras, vou até para a cruz contigo, vou morrer contigo, eu não vou te abandonar. Aquilo foi um grande diálogo que aconteceu, embora a Bíblia coloque sempre o ponto crucial, que é para mostrar a mensagem de Jesus. Olha para ele e fala o quê? Afasta de mim, Satanás. Porque tu falas pensando nas coisas do mundo, com um olhar humano, das coisas do mundo. Era o demônio que estava ali atormentando Pedro. Não era Satanás, não era xingando a Pedro.
não era maldizendo a Pedro, mas afasta de mim, Satanás. Então, Pedro, ele ouviu isso tudo e continuou com Jesus. Tantas outras vezes, Pedro demonstrou uma ação, eu diria uma ação isolada, sem consultar a Jesus, até quando o pagamento do tributo, ele falou, não, o meu mestre paga para entrar na cidade, nós pagamos, e Jesus fala para ele, Pedro, não é assim, então vai lá agora, pesca, leva um anzol e tira da boca do peixinho a moeda, o denário e dá para o pagamento. E ele foi aprendendo, ele começou a entender quem era Jesus. Desde o primeiro dia que ele estava pescando, que não pegou nada, e levou a noite toda sem conseguir, parando, consertando as redes. Jesus chega, escolhe a barca dele para pregar e ensinar, e depois manda que ele jogue as redes. E ele fala, mas Senhor, nós tentamos a noite toda. Difícil, né? Um pescador não pegar nada a noite toda. E o Senhor está querendo que eu volte ali no rasinho para jogar a minha rede, essa hora da manhã, e um mar raso, não é profundo, não vamos pegar nada. Mas ele obedeceu a Jesus e foi. E depois ele falou para o Senhor, né? Afaste de mim porque eu sou um pecador. Mas Jesus fala para ele, doravante, você não vai mais pegar peixinhos, você vai ser pescador de almas. Você vai resgatar almas para mim. Você vai trazer almas para o meu reino. Você não vai ser mais esse Pedro, pescador, que fica jogando as redes para pegar os peixes do mar. Outros vão fazer esse papel, outros vão trabalhar. Você vai fazer diferente. Você vai pescar para mim homens. Você vai liderar a minha igreja. Pedro já não entendia nada, Pedro não estava compreendendo nada, mas algo forte queimava no peito desse homem, e esse homem continuou a seguir Jesus. Largou tudo e foi seguindo o Senhor. Abandonou tudo e foi seguir Jesus. E é interessante que quando Jesus fala para ele que ele iria negá-lo 3 vezes, ele fala, não, Senhor, não vou te negar, que isso, não vou jamais. E quando acontece esse fato, Pedro chora. Ele olha para Jesus, a palavra de Deus fala que ele olha para Jesus e chora. Pedro obedeceu, como eu disse, a Jesus e continuou a sua caminhada. Meu irmão, minha irmã, existe um processo na nossa vida que eles vão acontecendo para um amadurecimento daquilo que carregamos dentro do nosso interior. Pedro, ele deveria aprender, deveria crescer, deveria entender, pouco a pouco, os planos de Deus na sua vida. Mas isso passou pela dor de uma rejeição? Não, eu não diria uma rejeição, mas um sentimento de abandono e de culpa. Não de rejeição, porque ele olhou para Jesus na hora que ele o negou, e no olhar de Jesus, ele viu o amor. Com certeza ele não viu a culpa. O sentimento de culpa foi ele que sentiu. Está entendendo? Esse que é o problema. Não Jesus. Jesus não olhou para ele com um sentimento de que estava o acusando, estava ali, que vou ser agora, estou preso e vou ser crucificado e você está me negando. Não, o Senhor olhou para ele com um olhar de amor. Mas o sentimento de culpa, o acusador, o demônio ficou ali em cima dele, batendo, e ele sentiu-se culpado. Então, voltando aqui para a palavra, e diz aqui que Jesus marca para encontrar com os seus discípulos no Mar da Galileia. Está aqui no capítulo 21. E o que acontece? Ele não vem andando pelas águas, ele não está acenando com outro barco chegando, ô Pedro, estou aqui, os demais apóstolos, estou aqui, não. Pedro fica aguardando com alguns apóstolos, não todos, dentro do barco, e quando ele percebe que já
hora já vai amanhecendo, já está ali o dia e que nada acontece. E então ele fala que iria pescar. Até que João, e ali todos falam, vamos pescar, e João fala, lá na praia está o Senhor, Jesus que está lá. Então Pedro coloca a roupa, mergulha, nada vai ter quando Jesus chega ali, já está ali um peixinho na brasa, e aí começa um diálogo, né? Aliás, o diálogo começou antes, Jesus pergunta para eles, tem algum peixe aí? Vocês pescaram? Eles, não pescamos nada de nada. Noite ruim de pesca, não conseguimos pegar nenhum peixe. E então foi o momento que João reconhece Jesus, Pedro vai ao encontro dele e ele manda ajudar a jogar as redes do lado direito e pegam tantos peixes que Pedro teve que ir lá ajudar a puxar 153 peixes grandes e nenhum se perdeu, nem as redes se romperam. E olha que peixes grandes, não estamos falando de peixinhos não, como diz a palavra de Deus, foram peixes grandes que podiam ter rompido a malha da rede, só que tem que nada se perdeu. Aquilo ali para Pedro já foi um momento de cura porque lá atrás ele não queria jogar as redes, agora ele já é curado nessa parte. Então, ele é curado, a primeira etapa da cura de Pedro, do sentimento de culpa, acontece nesse momento que Jesus manda jogar a rede e Pedro tem que ir até eles, ajudar a puxar a rede com tantos peixes, não se rompendo, não se perdendo nenhum deles. Ali Pedro já ficou curado de uma negação que ele havia feito no início com Jesus. Senhor, eu pesquei a noite toda, não vai dar, mas tudo bem, pela tua palavra, ele é curado. Porque tudo isso, esse sentimento de culpa de Pedro, não foi só na negação com Jesus, mas foi lá de trás, lá quando ele chamou a Pedro, lá bem lá atrás. E agora Pedro então começa a ter um outro sentimento em relação àquilo que aconteceu há tempos atrás. Mas não bastava isso. Ainda tinha o outro sentimento de culpa que Pedro carregava, embora estivesse conversando com Jesus naturalmente. E estava conversando com ele ali e com todos naturalmente. Mas dentro de Pedro ainda havia um outro ponto a ser curado. Um outro ponto que provavelmente ninguém ao redor sabia. Ninguém sabia, quem sabia era Jesus e ele. Porque Jesus, quando Pedro negou Jesus, negou sozinho, não tinha nenhum apóstolo do lado dele, nem João estava ali, estava sozinho. Então Pedro carregava isso com ele, dentro dele. Pedro sabia, mas Jesus sabia também. Então o Senhor olha para ele e fala, Pedro, você me ama? E ele fala, não, Senhor, eu te amo. E provavelmente todos que estavam ao redor ficaram não entendendo nada do que estava acontecendo. Jesus fala para ele assim, sim, Senhor, ele diz aqui, né? Simão Pedro, ele chama Simão Pedro, e ele fala, é isso aqui, ele fala, depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Eu imagino ali os outros que estavam ao redor, não entenderam nada. Porque, como eu falei, eles não estavam perto de Pedro. Ou mesmo que Pedro tivesse comentado com eles, eu neguei 3 vezes, mas não tinha ninguém na hora ali para ver como foi a dor real de Pedro. Pedro pode ter comentado isso depois, mas naquele momento que ele estava sentindo a dor, não tinha ninguém perto dele. A dor maior, a dor do choro, das lágrimas, que estava naquele momento ali, não tinha nenhum apóstolo perto dele. Então, Jesus continua falando assim, apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe, de novo, uma segunda vez, Simão, agora ele fala diferente, né? Simão, filho de João. Ele não chama ele de Pedro, de pedra, né? Simão, filho de João, tu me amas? Filho de João, antes ele tinha dito o quê? Ele perguntou, Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Agora, Simão, filho de João, tu me amas? Novamente ele enfatiza isso. E ele respondeu o quê? Sim, Senhor.
Agora Pedro fala, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou Jesus, Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro entristeceu o coração dele. Agora Pedro já saiu para o segundo estágio. O primeiro estágio foi a cura do momento que ele vê as redes cheias de peixes e ali ele ajuda a puxar. Agora tinha um segundo estágio e definitivo para o sentimento de culpa ser afastado do coração de Pedro. Era a cura interior de Pedro quando ele diz para Pedro, Simão, filho de João, pela terceira vez, tu me amas? E Pedro então fica com o coração triste, sem saber direito o que ia responder. E agora Pedro dá uma resposta do fundo do coração dele. E essa resposta de Pedro é uma declaração de amor da humanidade de Pedro, da nossa humanidade. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Porque nada te é oculto, Senhor. Tu sabes que eu fiquei feliz agora, mas ainda havia dentro do meu coração tantas coisas guardadas, tantas misérias guardadas dentro do meu coração, tantas situações não resolvidas, Senhor, que somente o Senhor sabe, até mais do que eu. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Apesar de tantas vezes durante o dia eu te negar. Tu sabes que eu te amo, Jesus, apesar das fraquezas que carrego dentro de mim, das minhas lepras, das minhas fraquezas que não são vistas por todos, das máscaras que eu uso diariamente ao me levantar, não sendo eu mesmo, das palavras que eu dirijo para as outras pessoas. Tu sabes tudo da minha vida, Senhor. Tu sabes quando eu me levanto, quando eu me deito e quando me levanto. Nada te é oculto, Senhor, porque tu me plasmaste no seio da minha mãe, tu me formaste, Senhor. Tu conheces os meus pensamentos antes que eu venha a dizê-los. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, apesar de eu ser assim, Jesus. Apesar de eu ser pequeno, pecador, mas tu sabes que eu te amo. Gente, ali, Pedro, ao colocar essas palavras, ele abre o coração. Ele abriu o coração. Ele abriu e foi falando para Jesus. Foi falando para Jesus tudo aquilo que estava dentro dele. E foi falando como? Se foi tão curto aqui. Ele só falou assim, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Na verdade, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É isso tudo e muito mais. É isso tudo e muito mais, porque Jesus estava olhando o coração de Pedro. E Jesus queria que Pedro tivesse o coração com desse sentimento de culpa retirado, porque esse sentimento de culpa foi o demônio que colocou. Porque Jesus não estava culpando a Pedro, não estava condenando a Pedro, não está condenando a você, não está condenando a mim. O amor de Deus é soberano, o amor de Deus é verdadeiro, não é um amor que engana, não é um amor que disfarça, que ama, não. Deus ama e ponto final. Deus escolheu Pedro e ponto final. Deus escolheu você que está aqui me vendo, ouvindo, e ponto final. Deus escolheu a mim, ponto final. Assim que é a escolha de Deus. Assim que é feita a escolha do Senhor. Às vezes nós começamos a achar que temos um sentimento de culpa tão grande que deixamos de realizar aquilo que o Senhor quer que façamos, porque nos achamos incapazes, porque o sentimento de culpa vai como que nos travando, vai nos fechando e vai fazendo com que nós venhamos a deixar de acreditar nas promessas de Deus, a deixar de acreditar no amor de Deus para vivenciar aquilo que o inimigo coloca
das nossas culpas numa mesa, tá vendo? Você errou aqui, você errou ali, você não é capaz de fazer isso, porque teus erros vão impedir que Deus esteja contigo, os seus erros vão impedir que o Senhor esteja te amando, e aí o sentimento de desamor toma conta do coração da gente, e o sentimento de culpa vai se estendendo por todo o nosso ser. Então Pedro, quando ele fala para Jesus, Senhor, Tu sabes tudo, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Meu irmão, minha irmã, ali Pedro abriu o coração. E então Jesus fala com ele para seguir, para doravante, você vai estar comigo, mostrando como é que ele ia viver até a parte do sofrimento e morte. Mas o que chama a atenção aqui é que Jesus fala para ele assim, fala para Pedro dessa maneira aqui. Disse então, quando acabou de falar, disse-lhe, segue-me. Jesus fala para Pedro tudo isso aqui, e Pedro abriu o coração, e Pedro agora não é mais aquele Pedro anterior. Não é aquele Pedro que eu vou pescar. Não, Pedro, não chegou até agora, eu vou pescar, não dá mais, chega. Não, Pedro agora abre o coração perante todos e fala, Senhor, Tu sabes tudo. Tudo, Tu sabes que eu te amo. Eu estou livre desse sentimento de culpa. Porque o demônio estava me tentando, Senhor. O demônio estava colocando para mim que eu era culpado, que eu era, pela minha fraqueza eu te neguei, pela minha fraqueza eu pequei. O demônio vive me acusando, mas o Teu amor, Senhor, agora, o Teu amor me libertou desse sentimento de culpa. E Pedro então segue Jesus. É isso que é a mensagem de hoje. Não importa o quanto que nós caímos nos nossos erros, devemos olhar o quanto que Deus nos quer perto dele. Não importa o quanto que sofremos com esse sentimento de culpa do acusador, do demônio que vive nos acusando. O que importa é que somos escolhidos do Senhor e Ele não desiste de cada um de nós. Se nós pegarmos a vida dos santos, quantos que caíram, e pouco a pouco foram se erguendo, levantando, e veja, vamos pegar aqui como Santo Agostinho, meu Deus, vamos pegar aqui os apóstolos, vamos pegar aqui aqueles homens que erraram, o próprio Abraão, que na sua impaciência aceitou o convite da esposa para ter um filho, para ter um herdeiro, esquecendo que a promessa de Deus era Isaac, que iria nascer dele, das entranhas de Sara. Então, são pontos importantes para nós olharmos para o que a palavra de Deus nos conduz, para entendermos que a escolha foi feita e ela é irrevogável e que Deus não nos acusa de nada. Ele quer que estejamos com o coração contrito, com o coração arrependido e voltemos para os braços do Pai. Assim como o filho pródigo voltou, ele teve a coragem de voltar. Não que o filho pródigo, os porcos não estavam com o filho pródigo, né? A lavagem não estava ali com o filho pródigo. Foi o filho pródigo que optou em ficar com os porcos. Foi o filho pródigo que optou em querer até comer a lavagem dos porcos. Mas ele reconhece o amor do Pai e retorna para a casa do Pai. Então é isso que nós devemos fazer, ter essa coragem de voltarmos para a casa do Pai, de voltarmos sempre para junto do Pai, para não nos afastarmos do Pai. Apesar das fraquezas, apesar das nossas negações, nós não podemos nos afastar do Pai, porque com o Pai o arrependimento virá e a graça será abundante. Que possamos agora entregar nesta manhã, nesta segunda-feira, clamando a Deus a sua misericórdia, que Ele venha sobre nós, nos derramando as suas bênçãos e que possamos, através da palavra de Deus que foi colocada hoje, nos libertarmos do sentimento de culpa. Senhor, retira todo sentimento de culpa, afasta todo sentimento do acusador, afasta, Senhor, do teu filho, da tua filha. Você pode ir repetindo comigo, dizendo, Senhor Jesus, abençoa o meu dia de hoje. Que esta palavra, Senhor,
entre no meu coração. O Senhor me pergunta se eu te amo, também eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que apesar das minhas fraquezas, eu não quero te abandonar, eu não quero me afastar. Senhor, eu te peço que nesta segunda-feira o Teu Espírito Santo penetre no meu coração a Tua luz, para que as trevas do acusador, que vive o tempo todo querendo que eu tenha o sentimento de culpa, seja quebrado, seja aniquilado, Senhor. Coloca, Senhor, Teus anjos sobre mim para me proteger contra o acusador e que eu possa olhar para Ti, Senhor, que eu possa olhar para o alto, que eu possa olhar para a Tua cruz e por ela proclamar as minhas vitórias através da cruz, Senhor, onde o Senhor derramou o Teu sangue redentor, libertador, curador, que venha sobre mim e curando as minhas feridas internas, de todo sentimento de culpa, porque o Teu amor me envolve nesta manhã, o Teu amor envolve meu coração, o Teu amor me dá vida e afasta tudo aquilo que é do maligno, tudo aquilo que é sentimento de culpa. Reveste-me, Senhor Jesus, da Tua alegria, reveste-me, Senhor, da Tua misericórdia e que nenhum sentimento de culpa mais venha fazer parte do meu coração. Que nenhum sentimento de culpa venha atrapalhar, Senhor, os Teus projetos na minha vida. Pelo contrário, Senhor, eu repreendo todo o mal, toda ação diabólica de sentimento de culpa, que fique aos pés da Tua cruz, para que eu possa, com coragem, ousadia e determinação, realizar a Tua vontade nesse dia de hoje e sempre, através da força do Teu Espírito e da Tua misericórdia. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor, como o Senhor chamou Pedro, segue-me, eu quero te seguir também. Essa é a minha vontade e assim que seja. Em Teu nome eu te peço isso. Amém. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, encerramos aqui esse momento da oração da manhã. Daqui a pouco nós vamos ter, às 15 horas, o texto da misericórdia. À noite, o nosso grupo de oração, como falei, 20 horas no Fonseca, na Lamentação Boaventura 1068, na Casa Missionária do Fonseca e também na Capela em São Gonçalo, na Capela Nossa Senhora da Conceição. Guarda essa palavra, guarda com você essa palavra. Tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Amém? E o Senhor vai falar o que para você? Vem e segue. Meu irmão, fique com Deus. Deus abençoe você no dia de hoje, na segunda-feira, e que possamos proclamar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém?